Olá, quero compartilhar com vocês a ideia de captação da água da chuva, pelo menos de forma caseira. Fiz várias pesquisas, se você pesquisar, pode encontrar até uma cisterna que tem as normas da ABNT para você construir ela passo a passo. Mas não foi o que eu fiz. Eu misturei várias ideias e adaptei para o meu uso, né? Então, como que funciona? Água da calha, aqui na esquerda, cai nesse primeiro filtro aqui em cima. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Ele é um filtro de tela. Depois ele vem para esses tubos verticais aqui, que é um outro tipo de filtro. É um filtro desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo dele é descartar a sujeira da primeira água da chuva. Ou seja, quando o telhado está seco, está cheio de pó, aquela água, a primeira água vem bem grossa de sujeira, e daí ela fica nesses tubos aqui. É um tipo de filtro gravitacional, né? Assim que possível, logo que chove, ou depois da primeira chuva, você abre embaixo para descartar essa água. Então, assim que a sujeira vai descendo aqui, a água mais limpa em cima, ela vai caindo no reservatório. Essa casa aqui tem 60 metros quadrados e tem uma calha lá na ponta. E tem essa calha aqui. Então, como eu trabalhei com uma calha só, eu divido essa área para fazer o cálculo de quantos tubos eu preciso. Então, são 30 metros quadrados desse lado da casa que eu vou trabalhar. Para fazer esse cálculo dos tubos verticais, cada metro quadrado equivale a 1 litro de água que você tem que descartar na primeira chuva, ou na primeira água da chuva, como eles chamam. Então, você despreza a inclinação do telhado nesse cálculo. Aqui, com 2 tubos, já daria para fazer o descarte dos primeiros 30 litros de água, que seria o filtro. Eu fiz com 3, para garantir, que eu moro perto da BR, realmente muito pó. E aqui eu fiz mais um, tá? Para aumentar a vida útil da VAP, não ficar tanta sujeira indo na VAP, aqui eu dividi em 2. Então esse daqui é só uma saída com o joelho, para não colocar a VAP aqui, para que essa sujeira mais grossa tá aqui nesse primeiro. No segundo já dá para colocar a VAP ali. Aqui, logo que chove e já tá sujo o quintal, eu venho, descarto essa água, abro o registro aqui e já passo uma vassoura varrendo essa água até lá na frente. Esse corredor aqui já me economiza 1 hora de VAP praticamente. Então essa água aqui descartada, varrida. Essa daqui, ela já dá para colocar a VAP aqui, tá? Importante, para você puxar essa água com a VAP, você tem que estar com a mangueira cheia d'água. Aqui também é parecido. Além disso, eu coloquei o reservatório a quase 1 metro de altura para ajudar na coluna d'água, para a VAP puxar mais fácil. E também tem a torneirinha aqui para usar com balde ou com regador. Dá para usar essa água para regar plantas, colocar os panos de chão de molho, lavar a calçada, lavar o carro com a VAP. Claro, não pode beber essa água, não é uma água potável, então você tem que tomar cuidado para não deixar a criança beber,
nem deixar para os animais beberem. Você não pode nem reaproveitar essa água para lavar roupa. Ainda falando sobre o uso, você pode usar o cano ladrão para ligar em outro reservatório, em outra bombona do lado, ou até ir para uma cisterna de verdade. Então agora eu vou falar das dicas da construção. Ali eu já deixei o filtro de tela solto para destacar ele, que ele é um filtro limpante, ele não é um filtro autolimpante que você pode encontrar na internet. Tem um filtro de folhas, você pesquisa como filtro de folhas ou filtro autolimpante. Eu resolvi fazer o limpante, por quê? Porque a água da chuva cai, ela passa pela tela. Vamos exemplificar aqui, 90% da água cai, passa pela tela, é filtrada aqui. A sujeira mais grossa, folha, cai aqui desse lado. No filtro autolimpante, essa água, 10%, ela ia ser jogada fora. E aqui no caso não, ela entra com a sujeira, ela vem para cá. Aqui eu dei um espaço, uma altura um pouco maior, para essa água poder dar tempo de voltar e passar pela tela. Aqui dentro está a tela, tá? Vista de cima aqui. Para construir essa parte do filtro com a tela, você precisa esquentar o cano. Esse cano de entrada, você vai cortar ele em 45 graus e vai encaixar ele, esquentando ele um pouco lá no fogão, e vai encaixar ele aqui até ele alcançar a parte dos 45 graus lá embaixo, coincidindo com o fundo desse cano horizontal aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da fonte que me explicou a construir esse filtro, tá? Aqui tem uma luva simples que eu uso lá para sacar do sistema. Aqui é o T, aqui um pedaço de cano, joelho. Aqui é uma luva de correr que eu tinha aqui, poderia ter sido a luva simples também. E aqui tem para chegar na altura até onde eu queria ali. Depois que você construir, antes de instalar, é importante você fazer uma limpeza na calha. Agora eu já coloquei o filtro de tela ali. Vou falar sobre essa dica da altura. Aqui, ó, tem 2 metros de tubo, mais ou menos. Eu fiz o meu sistema apoiado no chão, tá? A maior parte do peso está apoiado no chão. Aqui tem as braçadeiras, 1, 2 do meio para baixo, 1, 2 em cima. Então, você pega essa primeira coluna para calcular a altura, essa diferença aqui, para você fazer os encaixes, né? Você tem as conexões, e daí a diferença você tira nesse tubo aqui. A partir dessa coluna aqui, a primeira, você testa na sua calha, para depois você continuar o sistema. Primeiro você faz esse gabarito aqui, né? Esse filtro de tela aqui, eu tenho que calcular também a distância que eu consigo sacar ele de lá, para poder fazer a limpeza daqui do meu dedo para cima, né? Tem essa luva simples aqui. Eu fiz as marcações e lá na calha em cima eu fiz a marcação. A primeira coisa é você encaixar ele aqui, para ver até onde ele sobe.
até onde permite que a boca do cano suba até onde a calha deixa ele subir. Então marca aqui para você saber o quanto você precisa para sacar ele. Então aqui para dentro a calha entra no cano 1 centímetro, ela está no mínimo aqui, entra 1 centímetro. Esse é a primeira marcação que você tem que fazer, tá? Para calcular a altura de todo o sistema. Depois a diferença você tira aqui. Então basicamente ele é construído com um cano de esgoto de 100 milímetros. Então aqui você calcula assim, a bolsa tem 4,5 centímetros. Você, como vai ficar no tempo, vai ter uma dilatação aqui. Você pode entrar com esse cano 4 centímetros, tem que deixar meio centímetro de folga. Então aqui já está instalado, já está no local correto e eu fiz a marcação aqui. Em todas as conexões eu fiz a marcação, porque se precisar de alguma manutenção, eu coloco de volta, ele é só encaixado. Toda essa parte de cima superior, ele é só encaixado, e lá embaixo é encaixado e colocado a borrachinha que vem dentro dos canos de esgoto. Foi chanfrado a ponta dos canos, passado uma vaselina em pasta, porque é o correto para trabalhar, tanto aqui como lá onde foi com a borrachinha. Depois eu vou colocar aqui uma marcação, uma caneta permanente, ou você pode colar um adesivo, aqui está marcado com lápis. Inclusive aqui também não foi cola, só usei vaselina em pasta, lixei bem o cano, dei uma chanfradinha na ponta e encaixei, bem encaixadinho. Não tem necessidade porque não tem pressão de água da rua. Importante também é lembrar que no cálculo das conexões e das distâncias, tem algumas peças que elas não têm 4,5 centímetros dentro das bolsas. Algumas são 5,5. Então sempre tirando a diferença nos canos dessa altura total e das distâncias horizontais também. Nessa parte superior, o único que eu coloquei borrachinha foi esse daqui. O que estava bem frouxo, corria o risco de um vento muito forte levar essa peça embora. Se pensar bem, tem dica até para instalar as abraçadeiras. O que acontece? Essa abraçadeira aqui, DN 100 milímetros, eu queria colocar uma bucha 10. Daí eu fui tentar alargar o furo com uma broca de aço e não foi viável. Então eu coloquei esse parafuso bucha 8 com a cabeça sextavada. Eu tenho essa chave aqui para facilitar, 5,16, para facilitar o trabalho, porque nessa distância aqui que as conexões permitem, se você vir com uma chave dessa, você vai levar alguns dias para parafusar. Aqui tem o cap de 100, a flange de 25, o registro esfera. Essa peça aqui, no caso, já é junto com o registro, a flange. Aqui tem o caninho e o joelho no ângulo que eu queria para limpar o quintal. Aqui do outro lado tem a mesma coisa, só que com a torneirinha. Eu comprei essas torneirinhas da marca Crona. Ela já vem com registro esfera, custa R$10 e são muito boas. Então, nessas instalações de torneirinha direto na flange, geralmente você vai instalar a caixa d'água, você vira essa flange ao contrário, né? Essa parte roscável vai para dentro
e a parte soldável tá para fora. Aqui ela é virada ao contrário e é rosqueada aqui. Essa flange aqui é de 25. Daí aqui tem a redução que já vem com a própria torneira, colocada a torneira aqui. E aqui é uma flange de 20, a torneira já está rosqueada aqui. E a redução eu coloquei aqui para colocar o bico, tá? Essa aqui, no caso, eu precisei da redução aqui e uma redução aqui. Essas torneirinhas tipo registro, elas sempre abrem nessa direção aqui. Aqui, ó, padrão do registro, abre reto na direção. Aqui o cano de 100 chega e entra dentro da bombona. Eu adaptei uma flange artesanal aqui. Para dentro da bombona tem um pedaço de cano de uns 5 centímetros, somando a bolsa dele, para encaixar esse joelho nela. Então ficou essa parte, essa extremidade do cano para fora, que ele já vem com essa luva aqui, e aqui no encaixe eu coloquei um silicone para vedar, tá? O que aconteceu de errado? Antes eu tinha colocado esse T com redução para 50 aqui na saída do filtro. Aqui vinha um cano de 50 milímetros e entrava na bombona. E o que aconteceu de errado? Veio um temporal. Eu achava que se esse ladrão aqui não desse conta, eu achava que ia transbordar lá em cima. Mas não foi suficiente também para transbordar lá em cima. Então a água entrava com muita força. Essa passagem aqui, que era de 50, não permitia passar toda a água também. A água foi estourar lá embaixo. Mesmo com borrachinha, desconectou esse joelho aqui. E é uma instalação muito forte, mesmo que não use cola nessas instalações, é a instalação normal do esgoto. Tem que fazer muita força para desconectar aqui. Então a dica que fica, cano extravasor tem que ser maior do que o encanamento de entrada. Aqui no caso eu ainda mantive na mesma bitola, ficou ali 50, que aqui é um cano extravasor com uma válvula de retenção, e aqui ficou a própria peça que tinha antes. Eu usei mais 50 aqui em cima. Coloquei essa tela para evitar a dengue, e esse daqui é fechado, ele só abre automaticamente com a força da água. Aqui no caso tem esse rebaixo da tampa, pode ver que já tem uma água parada aqui. Aqui o ideal seria que eu fechasse com plástico. Fecho com plástico para não ficar água parada aqui. Prendo bem aqui, aqui também, e amarro aqui. Isso vai ser feito depois, né? Eu vou limpar aqui. Aqui eu coloquei o desenho do cano para fazer o furo, o contorno dele. Daí eu usei uma broca de 4 milímetros para recortar. Depois você deve limar ali e dar uma lixada para colocar. Se não fosse de forma artesanal, teria que gastar uns cento e poucos reais para colocar uma flange de 100 milímetros ou uma flange gacheta, que deve estar custando uns 60 reais. Outra dica que eu dou para comprar a bombona, peça para o vendedor não vir com furos a mais, ó, furo sobrando, teve que fechar. Outra coisa, um outro problema, né? Quando ela veio, eu não tinha reparado, tinha colocado a flange aqui, ó, e tinha essa sobra aqui de material. Então, para mim vedar aqui, tive que usar ainda o silicone, né? Agora, como eu vou fazer outro uso, coloquei
o tampão aqui, né? Tampão, nesse caso aqui é flange de 20. Fechei aqui onde eu não vou usar, e lá embaixo tem mais um sobrando. Tá escuro aqui, tem mais um lá. Agora o detalhe, como eu tava puxando água da VAP, olha só, aqui ó, água, cancelei essa altura aqui. Quando eu comprei ela, já tava com essa altura aqui, ó. Eu acho inútil inútil não, né? É meio ruim de usar, porque tá aqui, acumula sujeira daqui pra cá, e quem vai usar a água da máquina, acumula uma sujeira muito rápido, né? Então, pra limpar, aqui seria muito pesado até mexer com ela pra limpar, dessa altura pra baixo. Então, aproveitei o espaço todo, coloquei aqui. E como a VAP conseguia puxar essa água, o que eu fiz? Eu coloquei lá por dentro um caninho, um L, que ela vai até o fundo. Ou seja, essa flange aqui, ó, eu não consigo colocar ela mais para baixo por causa dessa curvatura aqui. Então eu coloquei ela aqui, e lá dentro tem esse Lzinho que eu falei, ó. Coloquei lá um joelhinho de 25 e desce o caninho até quase alcançar embaixo lá embaixo da bombona, mas daí tem ali 1 centímetro para não encostar. Então ali a VAP conseguia praticamente limpar tudo isso daqui. Tem esse ladrão que eu coloquei aqui de 50, tá? Para ficar um sistema fechado, né? Aqui tá tudo vedado com silicone e tal, não tem, é um sistema todo fechado para não entrar mosquito da dengue. Aqui sai um ladrão com uma válvula de retenção, tá? Tá fechado. Só vai abrir com a força da água. A hora que a água não tiver mais para onde ir, ela vai sair aqui, né? Já foi testado, já enchi ela de água. Quando ela chegou aqui, funcionou beleza, né? Porque, ó, a altura tá quase lá, ó. Tá quase lá, né? Na prática ela ficou bem cheia, né? Deu para aproveitar bastante o espaço. Outra coisa que eu queria falar também, não tem necessidade de comprar essas bombonas com rosca, no caso dessa utilização aqui. Ficou 90 litros de água nos tubos verticais, mais 240 litros na bombona, ficou então 330 litros. Para aguentar esses 240 quilos aqui, eu coloquei esses blocos de concreto embaixo. Esse bloco aqui, ó, bloco de 19 por 19 por 39. Dá uma pintada com uma tinta de uso exterior para proteger eles. Então são 10 blocos, 5 de cada lado, e cada bloco pesa 10 quilos. Aqui eu poderia ter colocado mais um apoio, ficaria mais 5 blocos virado assim na horizontal aqui embaixo para apoiar, mas eu não queria somar mais 50 quilos aqui nessa cerâmica. Então aqui ficou sem apoio, porém tá amarrado com corrente, broca de bucha 10 milímetros nos parafusos. E aqui eu coloquei uma mão francesa, que ela é bem forte, para não dançar lateralmente aqui, né? Para não ter esse trabalho aqui, só para prender. Os de baixo fica na força da gravidade. Aqui eu aproveitei para colocar ela virada ao contrário, para quando a bombona estiver vazia, o vento não mexer ela lateralmente aqui também. Aqui tá, embora não pareça, ela tá bem presa aqui. Espero que você compartilhe essa ideia. Sobre preocupações gerais, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links e alguns documentários bem pertinentes. Obrigado.